Graça e paz, amada igreja. Hoje é um domingo especial. Hoje é o Dia das Mães. Então, queria agora parabenizar todas as mamães da Igreja Batista Central de Tracunhaém. É bem verdade que é um Dia das Mães diferente, acho que para todas as mães. Acho que muitas mães e muitos filhos nesse dia não poderão estar juntos, não poderão almoçar juntos, não poderão desfrutar da presença agradável um do outro por conta dessa pandemia. Se esse não é o seu caso, você é um grande privilegiado, mas infelizmente, possivelmente, algumas mães e alguns filhos não poderão estar juntos nesse dia de hoje. Mas a nossa oração e a nossa expectativa ah, é que isso acabe o mais rápido possível, essa pandemia ela possa ser debelada o mais rápido possível. E tão logo nós possamos, não só a família biológica, mas a família da fé, possa estar junta, possa estar reunida, desfrutando da comunhão, desfrutando do ensino da palavra, enfim, juntos, reunidos, congregados. Então, que o Senhor continue capacitando cada mãe, dando sabedoria para que possam ser boas matriarcas, para que possam ser boas mães, segundo a palavra de Deus assim prescreve e orienta. Que o Senhor abençoe a vida de todas as mães da nossa amada igreja. Bem, vamos hoje estudar o livro, o Evangelho de João, continuando o nosso estudo, a nossa exposição de João. Hoje vamos estudar João capítulo 1, versículos 19 a 28. Então, sem mais delongas, vamos ler o texto que está aqui na sua tela, mas peço que você possa, nesse momento também, estar com a sua Bíblia, que iremos ler outros textos que não estarão aqui nos slides, tá bom? Façamos a leitura do texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar nesse momento. Deus Todo-Poderoso, peço que o Senhor possa me usar, possa me capacitar nesse estudo, nessa exposição, nessa pregação desse texto bíblico que foi lido. Me use de maneira poderosa, Senhor, mesmo em detrimento às minhas limitações, às minhas falhas. Oro que o Senhor possa estar trazendo entendimento, clareza do texto para todos que me ouvem e que todos nós possamos ser edificados, possamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, aplicando esse texto nas nossas vidas, e oro que o Senhor também possa estar alcançando e salvando todos aqueles que não têm Cristo e que porventura possam estar assistindo a esse vídeo, que possam ser salvos pelo Senhor através da pregação do Evangelho. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje vamos começar a segunda grande estrutura do Evangelho de João. A primeira grande estrutura, que nós já terminamos de pregar ela domingo passado, que era João capítulo 1, versículos de 1 a 18, que vai mostrar exatamente a encarnação do Filho de Deus. Por que a encarnação? Porque a genealogia que João mostra do Senhor Jesus Cristo, a origem que
o apóstolo João mostra do Senhor Jesus Cristo é uma abordagem diferente do evangelista Mateus, por exemplo, e de Lucas, que vão trazer a genealogia humana do Senhor Jesus. O apóstolo João vai trazer a origem eterna do Senhor Jesus Cristo, que era Deus, ainda que era distinto do Pai. O Verbo se fez carne, cheio de graça e verdade, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o capítulo 1, versículos 1 a 18, basicamente, vai mostrar a encarnação do Verbo eterno. A partir de 1,19 a 4,54, capítulo 1,19 até o capítulo 4, versículo 54, vamos observar agora a apresentação do Filho de Deus. O Filho de Deus havia sido encarnado, ele agora vai ser apresentado. E o texto que foi lido hoje vai mostrar exatamente a apresentação do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, feita por João Batista aos líderes religiosos. Então, essa sessão começa de apresentação do Filho de Deus, sendo feita primeiramente por João Batista, onde ele vai apresentar o Filho de Deus aos líderes religiosos. Ele vai fazer isso basicamente de duas formas. Primeira forma, ele vai mostrar quem ele, João Batista, não era. E segundo, quem ele, João Batista, era. E nessa ideia de quem João Batista não era e quem ele era, vai automaticamente redundar e implicar quem o Senhor Jesus Cristo era. Então, o foco não é João Batista. O foco aqui não é João Batista. O foco é mostrar quem é Jesus para esses líderes religiosos. E João Batista vai mostrar isso, primeiro apontando para ele próprio quem ele não era e quem ele era. Quem ele não era e quem ele era aponta para quem o Senhor Jesus Cristo era. Tá bem? Então vamos em frente com o texto. Se lermos o versículo 19, que não está aí no slide, mas se você ler o verso 19, o texto diz o seguinte: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Possivelmente, esses judeus de Jerusalém apontavam para o corpo religioso, não é? Possivelmente apontava para o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o corpo administrativo e jurídico dos judeus. Então eles enviaram sacerdotes e levitas para que pudessem ir até o deserto, onde João Batista pregava, e eles queriam saber quem era João Batista. Por que eles queriam saber quem era João Batista? Porque a pregação de João Batista estava causando alvoroço, não só em Jerusalém, mas também na Judéia e na circunvizinhança ali, junto ao Rio Jordão. Se lermos Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias, versículo 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você ler o versículo 5 e versículo 6, olha o que diz. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, do deserto da Judéia, a pregação de João Batista estava causando grande alvoroço. Muitos iam de Jerusalém, da Judéia e da circunvizinhança do Jordão, iam se batizar com João Batista. Isso trouxe um alerta, né? Isso chegou até o conhecimento do Sinédrio, isso chegou até o conhecimento do corpo religioso dos judeus. Eles queriam saber quem era João Batista. Então enviaram sacerdotes e levitas. Os sacerdotes é quem realizavam os principais serviços no templo, de maneira simples, né? Estou trazendo essa funcionalidade dos sacerdotes de maneira bem simplória. Por exemplo, é eles que ofereciam os sacrifícios, né, do povo. Os levitas eram que assessoravam os sacerdotes. Digamos assim, que eles faziam os serviços mais triviais do templo. Os serviços principais eram os sacerdotes. Então enviaram sacerdotes e levitas para que pudessem até João. E João, ele começa já dizendo no versículo 20, ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque perguntaram: quem és tu? E ele começa dizendo, primeiramente, não quem ele era,
mas ele começa dizendo quem ele não era. Ele diz, olha, eu não sou o Cristo. Possivelmente, muitos podiam imaginar ou pensar que ele fosse o Cristo. Havia uma grande expectativa por parte dos judeus do estabelecimento do reino messiânico, do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Muitos desejavam, muitos ansiavam a isso. Não é? Algum tempo depois, quando chegamos no livro de Atos, né, os discípulos perguntaram, é esse agora o momento que tu vais restaurar o reino a Israel? Então havia uma grande expectativa pela restauração de Israel como nação. E essa restauração de Israel como nação passava exatamente pela chegada do grande rei, o Messias, né, o ungido, né, o que ia estabelecer o reino terreno de 1000 anos, né, governando a partir de Jerusalém, e a nação de Israel seria restaurada mediante arrependimento, mediante purificação dos seus pecados. E quando João Batista, que era o precursor do Senhor Jesus Cristo, não é? João Batista, que era levita, se nós lermos Lucas capítulo 1, versículo 5, olha o que diz, Lucas capítulo 1, versículo 5. Estou abrindo a minha Bíblia aqui agora. Diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, João Batista ele veio de uma família de levitas e ele mesmo ele era levita. Tá? Mas, obviamente, que o Messias ele teria que vir de Judá, né? Ele teria que vir da tribo de Judá, né? E não dos levitas. Mas, possivelmente, muitos não conheciam, de fato, quem era João Batista. Ele era um levita, filho de um sacerdote, e a expectativa pelo Messias era muito grande. E João Batista, ele não se aproveitou de uma possível fama. Ele não jogou os holofotes sobre ele próprio. Ainda que os próprios líderes religiosos de Jerusalém começaram a lançar os holofotes sobre João. Quem é você? De antemão, ele fez o correto. E interessante que a gente olha esse texto, João 1, 19 a 28, vamos olhar a profunda humildade, o profundo senso de dever, o foco na missão, foco no ministério que João Batista tinha. E ele não queria lançar o foco sobre si mesmo. O foco é Cristo. Assim como o nosso foco não é nós mesmos, mas o foco é Cristo. Nós devemos ter a mesma disposição que o profeta João Batista ele teve, uma posição de humildade. Ele fala, não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Porque ele sabia que muitos esperavam o Messias. E muitos estavam nessa expectativa. E possivelmente se João Batista dissesse, eu sou o Messias, possivelmente muitos iriam segui-lo como Messias. Mas primeiramente ele fala que ele não era o Messias, porque ainda que de forma velada, ele aponta que o Messias não era ele, mas o Messias era o Verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade, e habitou entre nós. O Verbo era esse. O Verbo era o Messias era o Verbo eterno. O Messias era o Filho de Deus. O Messias era o Senhor Jesus, o Cristo, e não ele, João Batista. No versículo 21a, então, esses sacerdotes, esses levitas, perguntam a ele. Perceba que no verso 20, não perguntaram a ele se ele era o Cristo. Ele já se antecipou e disse, eu não sou o Cristo. Mas, uma vez que ele não era o Cristo, perguntaram a ele, versículo 21a. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Então, já que ele não era o Cristo, possivelmente deveria ser Elias. Para que possamos entender um pouco esse contexto, vamos ler Malaquias, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 a 5, porque possivelmente certamente, na verdade, esses sacerdotes e esses levitas conheciam essa profecia de Malaquias. Essa profecia de Malaquias dizia o seguinte, Malaquias 4, versículos de 1 a 5. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha,
Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis, olha o verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Os 4 primeiros versículos de Malaquias capítulo 4 vai mostrar um pouco como será esse dia do Senhor, o dia escatológico do Senhor, o dia que o Senhor derramará ira, juízo sobre os inimigos, sobre os seus inimigos, os inimigos do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, esse dia do Senhor escatológico também trará a salvação, também será um dia de graça para aqueles que temem ao Senhor. Então você ora juízo, dos versículos 1 a 4, e graça, dos versículos 5 a 6. Então, a expectativa dos sacerdotes levitas é, bom, o reino messiânico está prestes a ser instalado, e ainda que esse homem, João Batista, não seja o Cristo, ele é o profeta Elias. Por quê? Porque antes do dia do juízo do Senhor, antes que o reino messiânico pudesse ser estabelecido, o profeta Elias, ele virá, segundo é dito em Malaquias capítulo 4. Ele virá e quando ele vir, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, quando os sacerdotes levitas olhavam o que estava acontecendo, eram muitos sendo, digamos assim, convertidos através do batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento de pecados. Então, à luz da profecia de Malaquias 4, de 1 a 5, os sacerdotes levitas perguntaram, ele é Elias? Ele é o profeta Elias? Porque quando o Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Deus trazer o dia do juízo, o dia do Senhor, que vai preceder o reino milenar, o profeta Elias virá. Ele virá e vai converter muitos ao Senhor Deus. Então eles pensavam, ele só pode ser o profeta Elias. Mas olha o que João Batista diz, não sou. Espera aí, como ele não era? Se a gente for para Lucas capítulo 1, versículo 17, Lucas capítulo 1, versículo 17, quando se fala um pouco, ainda antes do nascimento de João Batista, olha o que é dito acerca dele. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lucas 1, 17a, apenas a primeira parte. Espera aí, ele não era o profeta Elias, mas ele veio no espírito e no poder do profeta Elias. Se você olha para Mateus capítulo 3, versículo 4, Mateus capítulo 3, versículo 4, se faz necessário, irmãos, lermos todos esses textos, porque o Evangelho de João é um evangelho muito profundo, muito teológico, então se faz necessário explicarmos esses textos para que o texto possa ser corretamente explicado e, consequentemente, compreendido. Mateus capítulo 3, versículo 4, olha o que diz. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Muito semelhante às vestes de João Batista com vestes proféticas. Vestes, por exemplo, que o profeta Elias usou. Se lermos 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia lá. Estou abrindo a minha agora. 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, olha o que diz. Ele lhes responderam, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele, é Elias, o tesbita. Percebam que você tem semelhança
do profeta Elias com João Batista. Ainda que João Batista ele não fosse Elias, mas ele era profeta, assim como Elias era um profeta, assim como Elias não foi um profeta escritor, João Batista também não foi um profeta escritor, como por exemplo Isaías, mas eram profetas. Você tinham roupas semelhantes, similares de um e outro, e João ele veio também no espírito e no poder do profeta Elias. Ainda que ele mesmo não fosse o profeta Elias. Quando a gente vai para Marcos capítulo 9, por favor, Marcos capítulo 9, vamos ler algum texto que vai lançar mais luz ainda sobre essa perspectiva. Marcos capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 9, tá bom? O Senhor Jesus Cristo havia se transfigurado, tá? Na presença de Elias e de Moisés, e depois disso, o texto continua dizendo o seguinte, Marcos 9, a partir do verso 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram, dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Porque eles conheciam, né, a profecia de Malaquias 4, verso 12 aqui de Marcos 9. Então, ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Mas espera aí, como é que ele já veio se João Batista disse que ele não era Elias? Lucas 1,17 explica porque ele veio no espírito e poder de Elias. Mas a profecia de Malaquias capítulo 4, versículos de 1 a 5, não se cumpriu em João Batista. Afirmo isso com toda certeza, afirmo isso categoricamente. Por quê? Voltando para Malaquias capítulo 4, peço a sua paciência, tá? Mas se faz necessário lermos esse texto. Olha o que vai acontecer quando o profeta Elias vir. Possivelmente, na verdade, o profeta Elias não virá. Possivelmente, outro virá no espírito e poder de Elias, assim como João Batista veio. Por quê? Porque essa profecia de Malaquias ela se cumprirá quando acontecer o que é dito em Malaquias 4,6. Olha o que diz. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Tudo que não aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque isso aqui, na verdade, se cumprirá quando o Senhor Jesus Cristo vir segunda vez para instaurar o seu reino milenar. Então, tudo que não aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi a nação de Israel sendo convertida dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso, na verdade, é o que não aconteceu. E o Evangelho de João vai mostrar exatamente a grande incredulidade por parte dos judeus. A gente já viu versículo 11 do capítulo 1. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, João Batista não cumpriu a profecia de Malaquias 4, ainda que ele tivesse vindo no poder, no espírito e no poder de Elias. Por isso que ele diz, não sou. Porque ele não foi o cumprimento da profecia de Malaquias. Possivelmente alguém virá, antes do reino milenar, do reino messiânico, virá no poder e no espírito de Elias, e de fato haverá uma conversão em massa dos judeus, como é dito em Romanos 11, versículos 25 a 27. Romanos 11, 26, parte desse versículo diz, e todo Israel será salvo. Aí sim se cumprirá a profecia de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Não, ele não era o profeta Elias. Então, o versículo 21b diz, os sacerdotes levitas perguntam, és tu o profeta? Respondeu, não. Para entendermos isso, devemos entender Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18. Olha o que diz, Deuteronômio 18,
A gente entender um pouco essa perspectiva do profeta. Deuteronômio 18, versículos 15 a 18. Olha o que o texto diz. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés falando para o povo. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus. Nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui já há um pressuposto na hermenêutica desses sacerdotes e desses levitas. Eles não associaram o profeta com o Messias. Por quê? Porque se ele não era o Messias, será que ele poderia ser o profeta? Muitos sacerdotes levitas, muitos associavam o profeta como um precursor do Messias, daquele que iria anteceder o Messias. Mas, quando nós olhamos a pregação do apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, vamos ler a partir do verso 19. Isso foi a pregação de Pedro no templo, tá bom? Então, Atos 3, vamos ler a partir do verso 19, parte da pregação do apóstolo Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo. Envie ele o quê? O Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Obviamente, o apóstolo Pedro está aplicando Deuteronômio 18, 15 a 18 ao Senhor Jesus Cristo, que é o contexto aqui da pregação dele. Ele está apontando para Cristo. Então, ele não era o profeta, porque o profeta era o Cristo. Os sacerdotes levitas já deviam entender que se ele não era o Cristo, necessariamente ele não era o profeta, porque o profeta, lá de Deuteronômio 18, era o Cristo. Mas porque muitos judeus esperavam que o profeta seria um precursor do Messias, e não o próprio Messias. E João Batista diz, não, eu não sou o profeta. Então aqui nós observamos quem João Batista não era. Ele não era o Cristo, porque o Cristo era o Senhor Jesus. Ele não era o profeta Elias, ainda que ele veio no espírito e poder de Elias. Ele não era o profeta, porque o profeta era o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos olhar quem João Batista diz que era. Primeiro, ele diz que ele era a voz que clama no deserto. Então, se ele era a voz do que clama no deserto, ele estava apontando para o Messias. Ele estava apontando para Cristo. Tá? Vamos ler o versículo 23. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele está citando aqui Isaías capítulo 40, versículo 3. Então, já que ele citou aqui, nós devemos olhar o contexto lá de Isaías 40 para podermos entender o que é que o profeta João Batista está dizendo aqui. Então, vamos lá, Isaías capítulo 40. Vamos ler, na verdade, versículos de 1 a 5. Olha o que diz. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado,
e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a terra verá, pois a boca do Senhor o disse. Os versículos 1 e 2 é uma mensagem de consolo, e o versículo 2 de Isaías 40 fala que já era fim do tempo da milícia, que a iniquidade do povo estava perdoada, eles já haviam recebido em dobros da mão do Senhor por conta dos seus pecados. Por que é que ele está dizendo isso? Que o povo pagou pelos seus pecados, que a milícia deles já era finda, que a iniquidade havia sido perdoada. Obviamente que aqui está apontando que, por conta do povo estar cativo na Babilônia, o cativeiro, o exílio na Babilônia, na verdade, serviu exatamente para que o povo pudesse pagar pela sua iniquidade, para que o povo pudesse pagar pelos seus pecados. Ou seja, a disciplina do Senhor foi feita, o povo pagou pelos seus pecados através da disciplina do Senhor, enviando o povo para o exílio. Tá? Não imagine você que o Senhor foi passivo no exílio dos judeus para a Babilônia. Não, foi o Senhor que enviou os judeus para a Babilônia como uma forma de disciplinar o seu povo por conta dos seus pecados. Pecados esses que o povo já havia pagado exatamente através do exílio na Babilônia. E à medida que eles pagaram por isso, agora viria um tempo de consolo. Tá? E esse tempo de consolo aponta exatamente para uma figura profética aqui. Essa figura profética é a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda. O caminho é ser preparado ali. Isso fazia alusão aos reis do Oriente, quando eles queriam visitar uma província, quando eles queriam visitar uma localidade, eles mandavam que precursores pudessem ir à frente, pudessem aplanar os caminhos, pudessem fazer com que as estradas pudessem ser transitáveis. Né? O tempo desses reis aqui não era como o nosso tempo. A gente sai daqui para Recife, a gente pega uma BR duplicada. Não tinha isso. Precisaria se preparar o caminho e tudo mais. Só que aqui essa figura profética tem um significado também mais profundo. Significava a nação de Israel saindo das trevas do pecado e sendo convertida ao Senhor. E sendo convertida ao Senhor. Tá? Como diz, por exemplo, Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27, que vou ler aqui agora. Romanos 11, versículos 25 e 27. Olha o que diz. Porque não quero, irmãos, apóstolo Paulo falando, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então é exatamente isso. Aponta para lá Isaías 40, versículos de 1 a 5. Tá? Essa voz profética. E voltando para Isaías 40, é interessante perceber o versículo 5. Olha o que diz. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Apontando exatamente para um reino futuro, né, onde toda a terra aqui é toda a terra, haverá a glória do Senhor. Porque o Senhor será o grande rei de toda a terra, quando ele vir no seu reino messiânico. Então aqui, quando o apóstolo João ele cita que João Batista se identifica como a voz do que clama no deserto, ele se identifica como essa figura profética que está preparando o caminho do Senhor. Mas como ele está preparando o caminho do Senhor? Não endireitando estrada, mas preparando o caminho do Senhor, como diz Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele está dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o rei está chegando. Arrependam-se. Arrependam-se porque o rei está chegando. Então ele está preparando o caminho do Senhor através do arrependimento, para que o Messias pudesse vir e pudesse encontrar a nação de Israel arrependida. Isso aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu. Muito pelo contrário, o Evangelho de João vai mostrar isso. Então o apóstolo João identifica João Batista. João Batista se identifica como essa
voz profética que, através do arrependimento, proclamando mensagem de arrependimento, ele, como precursor do Messias, ele iria preparar o caminho, não o caminho físico, mas o caminho para a salvação, porque não existe salvação sem arrependimento. E quando o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério público, se você ler Marcos 1,15, ele começa com a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, João Batista se identifica com essa figura profética. E é interessante que ele se identifica como essa voz. Ele nem se identifica como uma pessoa, se identifica como essa voz. Verso 23. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele era essa voz profética. Ele era o batizador com água. Olha o que diz o versículo 24 até o versículo 26a. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água. O que é que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Porque ele fala que ele batizava com água. Aqui, ó. Vou grifar aqui para que vocês possam ver. Eu batizo com água. Tá? Ele não era o Cristo. Porque os fariseus, os sacerdotes levitas perguntaram: bom, se tu não és o Cristo, então tu não és o Cristo, tu não és Elias, tu não és o profeta. Então por que você batiza? Sabe por que eles associaram o profeta, Elias e o Cristo com o batismo? Porque tanto o Cristo, tanto a vinda de Elias, ou alguém que vinha no espírito e poder de Elias, ou o profeta, apontavam para o estabelecimento do reino messiânico de Cristo. E, por ocasião de Cristo vir estabelecer o seu reino, será precedido de grande arrependimento pela nação de Israel. A gente já viu isso. Isaías 40, de 1 a 5, Malaquias 4, versículos 5 e 6, Romanos 11, versículos 25 e 27. Não vimos ainda e não vou ler, porque é um texto grande, Ezequiel, capítulo 35 e capítulo 36. Quando o Messias vir estabelecer o seu reino, haverá grande arrependimento por parte de Israel, reconhecendo Cristo como Messias. E muitos serão purificados. Zacarias 13:1 aponta para isso também. Então eles pensaram: bom, então por que tu batizas? Se o reino messiânico não está prestes, não está a portas, tu não és o próprio Cristo, o Messias, tu nem és aqueles que preparam o caminho do Messias, então por que tu batiza? Ele já respondeu no versículo 23, porque ele batizava, porque ele estava preparando o caminho do Senhor, mediante arrependimento. Não é? Mas ele diz mais ainda: eu batizo com água. Por que ele fala que batizava com água? Porque ele está fazendo alusão exatamente ao batismo com o Espírito Santo. Não está explícito aqui, mas o que está na mente de João Batista é isso aqui: eu só batizo com água. Eu só batizo com água. Mas virá aquele, quando de fato estabeleceu o reino, o Messias, quando ele vir estabelecer o seu reino, que é a expectativa de vocês, ele batizará com o Espírito Santo. Quer ver? Veja Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. A pregação de hoje vai ficar um pouco mais estendida, mas é porque o texto ele é um texto muito denso, tá? Joel capítulo 2, versículos 28 e 32, olha o que diz. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ou seja,
Percebam que no reino milenar, todos serão cheios do Espírito Santo. Então ele está dizendo, eu não sou o Messias. Quando o Messias vir instaurar o seu reino, ele batizará com o Espírito Santo. Ah, mas ele não batizou já com o Espírito Santo em Atos 2? Sim, mas ali a gente observa um cumprimento parcial dessa profecia. Porque você tem elementos cósmicos aqui que você não vê cumpridos em Atos 2. E nós não alegorizamos o texto. Ah, se cumpriu lá em Atos 2. Mas como? Só se for alegorizar o texto. Não se cumpriu. Isso aponta para o reino milenar de Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Porque eu só batizo com água. Quando ele se batiza com água, ele tá, na mente dele está pensando, ele queria insinuar isso para os sacerdotes levitas, que virá o Messias. E esse Messias que virá, ele é que batizará com o Espírito Santo. Tá? Então ele era apenas batizador, o batizador com água. Terceiro, ele era um grande privilegiado. Veja o versículo 26b até o 28, para partirmos para conclusões. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Quem é esse que estava no meio deles e que eles não conheciam e que vem após João? Ele estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então, de maneira ainda velada, João dizendo quem ele, João Batista, não era e quem ele, João Batista, era, apontava exatamente para o Cristo. Aqui, na verdade, João está apontando para o Cristo, ainda que ele não dissesse, olha Jesus Cristo ali, como ele vai dizer no versículo 29. No versículo 29 ele vai dizer de maneira clara, não é? Apesar que ele só vai mostrar isso no dia seguinte. Mas ele implicitamente já está dizendo, olha, eu estou apontando para o Cristo. Eu estou apresentando, ainda que de maneira bem introdutória, eu estou apresentando o Filho de Deus. Ele vai vir. Ele está no meio de vós, ainda que vocês não o conheçam. E, de fato, o Senhor já passou 3 anos pregando entre os judeus, e os judeus não o reconheceram como Messias. E porque ele é um grande privilegiado, porque ele diz, olha, ele, o Messias, o Cristo, ele vem após mim. E eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele está dizendo, eu não sou digno nem mesmo de ser um escravo, porque era comum os escravos desatar as sandálias dos seus senhores. Ele está dizendo, olha, eu sou um privilegiado, porque mesmo eu me considerando menor que os escravos, eu sou o precursor do Senhor Jesus. Ele não está dizendo aqui, mas é uma conclusão disso aqui. Tá? Ele não está dizendo no versículo 26b a 28 que ele era o precursor do Senhor Jesus. Ainda que ele falou isso quando ele diz que é a voz profética, né, no versículo 23. Mas ele está dizendo, olha, eu sou tão pequeno que não sou digno nem de ser comparado a um escravo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Quando, por exemplo, os senhores chegavam em casa, era comum os escravos desatar as sandálias dos seus senhores. Ele está dizendo, eu não sou digno nem de ser um escravo, que é quem desatava as sandálias dos seus senhores. E mesmo isso, eu sou aqui um pregador das boas novas. Eu estou preparando o caminho do Senhor. Eu estou preparando o caminho do Cristo. Eu sou um grande privilegiado. Mas, na verdade, João Batista, ele era muito, muito honrado. Ele era um grande homem. Olha o que diz Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Até a primeira parte aqui. Mateus 11:11, primeira parte. Tá? Porque João Batista estava desanimado, e aqui João Batista mandou perguntar se de fato Jesus era o Messias. E perceba que nascido de mulher não há maior do que João Batista. Então por que João Batista se diz aqui, não é, que ele não é digno de desatar as sandálias? Porque ele diz que na verdade não é digno nem de ser um escravo do Senhor Jesus. Porque João Batista, ele era um homem altamente vazio de si mesmo e cheio do Senhor. O foco não era ele. O foco era o Senhor Jesus. Na verdade, ele era muito grande, muito, muito grande, palavras do próprio Senhor Jesus. Mas demonstrando altruísmo, demonstrando profunda humildade, ele
mesmo sendo o maior nascido dentre as mulheres, ele diz: eu não me considero digno de ser um escravo. Isso, algumas lições que podemos tirar. Primeira, não podemos desejar fama. Os holofotes sempre devem estar voltados para Cristo. Em que você é muito bom? Certamente não é você, mas a graça de Deus. Se tem uma coisa que João Batista fez com o que ele diz que não era e com o que ele era, o que ele demonstrou foi profunda humildade. Muita humildade. Ele não queria os holofotes sobre ele mesmo. Porque o papel dele era apresentar o Filho de Deus. O papel dele era mostrar que ele não era o Messias, mas apontava para o Filho de Deus, que era o Messias, para esses líderes religiosos que o foram visitar. Ele não queria os holofotes sobre ele mesmo. Meus irmãos, nós não somos o centro da vida. Nós não somos o centro da vida. Nós não podemos querer aparecer. Não. Se você fez algo de bom e não foi reconhecido, não se preocupe. O foco não é você. Cristo, Deus, viu tudo o que você fez. Nós não devemos buscar as luzes para nós mesmos. Sabe aquilo que você é muito bom? Você é muito bom ensinando a Bíblia. Você é muito bom com trabalhos braçais e você não pode. Olha como eu sou muito bom. Não. Não jogue os holofotes para você. Mas reconheça que isso é a graça de Deus na vida de você, na sua vida. Nós devemos ter a mesma humildade que João Batista teve, reconhecendo que não era digno nem de ser escravo. Irmãos, nós não somos dignos de sermos escravos do Senhor Jesus. Não somos dignos de ser escravos dele. Não somos. Então, em tudo quanto fizermos, aquilo que nós somos bons, que temos habilidades, dons, talentos, devemos levar toda a honra e toda a glória a Deus. Porque o foco de tudo que nós fazemos é Cristo. O nosso foco, tudo que fazemos é Cristo. Tudo que venhamos a fazer, devemos fazer como se fosse para o Senhor. O foco não sou eu e você. Isso, se nós vivermos isso plenamente, né, nós, por exemplo, deixaremos, por exemplo, de ser ofendidos, como algum líder humano, por exemplo, não reconhecer algo que você fez. Talvez de maneira injusta, ou porque ele esqueceu, ele não destacou o que você fez. Mas se você reconhece que você não é o foco é o Senhor, você está bom. Eu não fui reconhecido, mas eu fiz para a honra e glória do Senhor tudo que eu fiz. O foco não sou eu, é Deus, é o Senhor. Aquilo que você faz de bom, não se gabe disso. Se não fosse a graça do Senhor na sua vida, você não faria absolutamente nada. Segundo, você é vaidoso? Se preocupa demais com sua aparência? Cuidado! Seu ego e não Cristo pode estar sendo o centro da sua vida. Nós devemos sim cuidar da nossa aparência, do nosso corpo, da nossa imagem, não é? Temos aí o ex-ministro, né, Sérgio Moro, né, falando da sua imagem, da sua autobiografia. Nós devemos, lá, ter um bom testemunho. Mas se eu sou vaidoso a ponto de querer ter o meu bom testemunho meramente para que eu possa ser reconhecido, se o meu ego é o que importa, se eu preciso ser elogiado, não é? Eu não fico satisfeito se eu fizer algo bom e não for elogiado. Se eu não for elogiado, eu fico profundamente decepcionado. Não, o elogio é bom. O apóstolo Paulo, muitas vezes, até mesmo de tratar de situações difíceis, ele levava elogios, ele trazia elogios. Ele elogiava. Ele elogiou, por exemplo, a igreja de Tessalônica, elogiou os colossenses, elogiou Filemon. O elogio faz parte. Nós devemos elogiar uns aos outros, não com lábios lisonjeiros, né, com hipocrisia, mas devemos elogiar uns aos outros. Mas em algum momento eu não vou ser elogiado, você não vai ser elogiado. E o nosso ego não pode se inflar a ponto de, fiquei emburrado agora. Fiquei insatisfeito. Não. Ou então se você preza demais pela sua imagem física, pelo seu corpo. Eu prezo pelo meu corpo e devemos prezar pelos nossos corpos. Mas se nós prezamos mais pelos nossos corpos, pela nossa saúde física,
pela nossa carreira profissional, do que viver uma vida de santidade, possivelmente o que está ocupando lugar, primeiro lugar em nossas vidas não é Cristo, mas sim o nosso ego, a nossa biografia. A nossa biografia não pode ser o que há de mais importante. O que há de mais importante é a glória do Senhor. É a glória do Senhor. Então, cuidado. Cuidado se você preocupa demasiadamente com a sua imagem. O que devemos nos preocupar é um bom testemunho. Mas o que é que fulano pensou de mim? Não é? E, por exemplo, aqueles que são líderes ficam numa posição difícil. Por quê? Porque muitas vezes os líderes vão ser impopulares. Porque, por exemplo, o papel dos líderes, muitas vezes, tomar decisões, e essas decisões nem sempre agradam todo mundo. Nós, como crentes, temos o dever de confrontar o pecado do irmão. E isso vai trazer um desgaste, isso vai trazer, não é, a inconveniente. E nós não podemos pensar, eu não vou confrontar ele, para que ninguém pense mal de mim. Era tudo que João Batista não fazia. Se a gente lê, voltando para Mateus 3, olha o que ele fazia. Olha o que ele dizia. Mateus 3,7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Perceba, ele confrontou o pecado do povo. Ele não se preocupou com a sua autoimagem. Sim, quando eu ver um irmão na igreja em pecado, eu vou chegar junto dele e vou dizer, irmão, em amor, com sabedoria, não só falar a coisa certa, mas da maneira certa, mas confrontar o irmão. Não posso ficar pensando na minha imagem, eita, o que é que vão pensar de mim? Eu vou deixar de ser popular. João Batista estava pouco preocupado com isso. Terceira lição. Devemos ser a voz que clama no deserto de almas perdidas. Figuradamente, o mundo pode ser descrito como deserto. Mais uma vez, todas as pregações de João têm feito esse apelo. Devemos ser a voz que clama. A voz de João clamava no deserto. A nossa voz deve clamar na igreja, deve clamar na Praça Costa Azevedo, deve clamar no centro de Tracunhaém, deve clamar nos bairros de Tracunhaém, deve clamar pela Mata Norte, deve clamar no mundo inteiro através de missões, através de missionários que nós vamos enviar. A nossa voz deve clamar no deserto. E é interessante, literalmente não, figuradamente, nós vivemos num grande deserto. E é interessante quantas pessoas amam esse deserto, se apegam a esse deserto com todas as suas forças. Desesperados com a morte. A morte é algo ruim. A morte é algo ruim, triste. A morte é triste. Mas quando nós morrermos, nós iremos estar com o Senhor. Nós não podemos nos apegar a esse deserto, mas nós devemos, nesse deserto, clamar, pregar Cristo, pregar o Evangelho. Assim como João Batista fez, com humildade, desprendido de si mesmo. Ele vivia com roupas simples, se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Era um homem que negou a si mesmo para pregar o Evangelho. Nós devemos clamar com todas as nossas forças. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Devemos clamar, existe um Deus santo. O homem pecou, ele caiu, ele está longe de Deus. Como consequência, ele está morto. Mas Cristo, ele foi o sacrifício expiatório que substituiu o pecado de muitos. E se você crê em Cristo, você poderá ser salvo. Devemos ser a voz que clama. Por fim, certamente, assim como João Batista, somos totalmente privilegiados. Cristo nos alcançou. Irmãos, guardadas as devidas proporções, nós somos a voz que clama no deserto. Não o deserto da Judéia, mas o deserto que nós estamos agora. Nós também somos grandemente privilegiados. Não somos dignos de ser escravos do Senhor. Cristo nos alcançou. Cristo nos viu quando estávamos como ovelhas desgarradas. Ele nos viu. Ele mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, se fazer carne e habitar entre nós, ser sacrificado, ser imolado. Ele provou o seu amor para conosco, dando a sua própria vida, para que pudéssemos alcançar a salvação. Somos privilegiados.
Somos privilegiados. Tanto que o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somos grandemente abençoados. Grandemente. A palavra de Deus diz que se tivermos também o que comer, o que beber, o que vestir, estejamos contentes e satisfeitos, porque temos o principal, temos Cristo nas nossas vidas. Somos, sim, grandemente privilegiados. Que venhamos a reconhecer isso. Que possamos viver a cada dia na presença de Deus, vivendo para a sua glória. Se você que me ouve não é crente, eu queria dizer que você pode ser muito rico, você pode ter uma conta bancária gorda, você pode viver na farra, você pode achar que é um homem feliz, uma mulher feliz, mas eu queria dizer que você é dos mais infelizes dos homens. Essa palavra não se aplica a você. Você não é altamente privilegiado. Você só vai ser, assim como João Batista foi, assim como todos os filhos de Deus são altamente privilegiados. Se você reconhecer que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus é santo. O homem feriu a santidade de Deus. Adão, ele pecou, ele caiu, trouxe o pecado por toda a humanidade. Todos são pecadores. A consequência do pecado é a morte. Mas Cristo, ele veio para ser o sacrifício, cumprir a justiça de Deus. Era para eu e você morrer, mas Cristo foi quem morreu na cruz, para que você possa alcançar a salvação, você possa entender que você não vive para a glória de Deus. Deus criou você para que você possa viver para a glória dele. Você deve viver para a glória dele. Você deve viver de maneira que agrada a ele, porque existe um Deus santo. O mundo gira em torno de Deus, não gira em torno de você. Você deve reconhecer isso. Porque você vive para você mesmo e não para Deus. Você é um pecador. Você deve se arrepender dos seus pecados. Como João Batista disse, arrependam-se. Você deve se arrepender dos seus pecados. E crer no Messias. E crer no Cristo. E você vai passar a ter vida e vida eterna. E você estará absolutamente seguro nas mãos do Senhor. Nas mãos do Todo-Poderoso, do Cristo, do Messias. Você não mais perderá a sua salvação. Só a partir daí você poderá ser, como João Batista e como os demais crentes, grandemente privilegiado. Mais do que isso, você poderá ser chamado Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Vamos terminar essa palavra com oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que nós possamos ter a mesma atitude que João Batista teve. Humildade, desprendimento, comprometimento com o ministério. Que os holofotes não possam estar em nós mesmos. Que nós possamos entender quem nós somos. Que essa é a grande ideia, digamos assim, o grande conceito desse texto. É a grande lição que esse texto tem a nos ensinar. É de que nós possamos entender quem nós somos. Nós somos, ou devemos ser, servos do Senhor, humildes, desprovidos de nosso próprio ego, comprometidos com o ministério, assim como João Batista foi. Porque João Batista entendia que ele não era o Messias. E porque ele não era o Messias, toda a honra e toda a glória deveriam ser dadas ao Cristo. Que nós possamos viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar toda a Igreja Batista Central de Tracunhaém. Que o Senhor abençoe toda a família da fé, ó Deus. Oramos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até quarta-feira.